Olá, tudo bem? Eu queria fazer uma reflexão com você de 40 e quase 45 anos de vida. O que eu percebi? Parei para olhar assim para trás e eu percebi que nos primeiros 7 anos da minha vida foi os anos que eu mais evoluí. Eu aprendi a falar, eu aprendi a andar, eu descobri um monte de coisas. Então, assim, fazendo uma análise do todo, eu percebi que nos primeiros 7 anos a evolução ela foi assim estrondosa. Não dá para mensurar a quantidade assim. E hoje eu percebi que eu não tinha mais aquela velocidade de evolução que eu tinha no início. Por que isso aconteceu? Eu comecei a me perguntar por que isso aconteceu? Por que antes eu me desenvolvia muito mais do que agora? Né? Aí depois disso tudo eu falei assim, cara, tem que entender por que isso acontece, né? Qual a razão disso? Qual foi a conclusão que eu cheguei? Que quando a gente nasce, logo quando a gente nasce no início da nossa vida, os primeiros anos ali, a gente tem aquela busca insana pelo novo. A gente não tem limites, né? E com o passar do tempo, a gente acaba se tornando mais preguiçoso, criando crenças, crescendo o medo. Muitas das vezes o medo evolui mais do que a gente. O medo nos breca tanto, ele se torna um freio tão resistente que nos impede que tenhamos a mesma evolução que tínhamos no início. Por que algumas pessoas se destacam mais do que as outras? Porque elas conseguem vencer esses freios, elas conseguem soltar esses freios do medo, das crenças, e aí a vida evolui e a coisa continua naquela velocidade que vinha antes, né? Para pensar. Você já deve ter ouvido falar disso. Quando a gente é criança, a gente quer ser médico em 5 minutos, a gente é médico, está fazendo cirurgia. A gente quer ser piloto em 5 minutos, a gente é piloto. Em 2 minutos, a gente é piloto. A gente cria isso e isso acontece. Né? Muito se fala que o que você cria na tua cabeça, que você consegue materializar, né? Você cria lá dentro, desenha lá dentro, imprime e traz para fora e isso acontece. É o universo. Muito se fala disso. Quando se fala de PNL, se fala de lei da atração, né? Ou seja, o que a gente precisa fazer? Eu entendi que eu preciso soltar os freios, vencer o medo, vencer as crenças, vencer os hábitos. À medida que a gente vai crescendo, hábitos vão se instalando. E para vencer um hábito, só outro hábito. Né? E esse é um dos piores dos tiranos que existe, é o hábito. Você vence um hábito só com outro hábito. E não é fácil a gente quebrar hábitos, não é fácil a gente quebrar crenças, não é fácil a gente vencer o medo. Quando a gente começa a lutar com isso e começa a vencer isso, a gente se evolui, a gente cresce. De certo modo, a gente cresce, a gente prospera, por assim dizer. Entende? Vêm as responsabilidades, vêm as incertezas, vêm as perdas. Então, assim, no início a gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado em evoluir. Evoluir, 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 evoluir. Isso a gente não deve perder. A gente não tem que estar se preocupado com as perdas, e sim com os ganhos. Né? Então vamos nos preocupar. Eu comecei a me preocupar muito mais com o que eu ganho do que com o que eu perdi. E aí as coisas começaram a acontecer de novo. Né? Eu senti que eu comecei a ganhar tração, que eu comecei a ganhar velocidade, que eu comecei a ganhar impulsos, né? Que eu comecei a ser mais criativo, que eu comecei a ter bons hábitos. Quando eu descobri isso. Então eu estou compartilhando contigo uma questão que eu acho que é de suma importância, resgatar a velocidade de evolução que a gente tinha lá na infância. Acho que isso faz total diferença, entende? Faz total diferença você buscar essas evoluções. Hoje eu tenho aqui esse canal que eu digo para você e a gente trabalha aqui que existe vida após a falência. Se inscreve nesse canal aí, fica ligado na gente, ativa os sininhos, compartilha, porque aqui a gente fala de muita coisa boa. A gente fala daquilo que é mais importante dentro de uma empresa, que é você. Né? E por que muitas das vezes os teus negócios não estão indo bem? Não é pelo nicho, não é pelo negócio que você escolheu, não é pelo ramo de mercado que você atua, não é porque o teu concorrente tem mais dinheiro do que você. Não, é porque você deixou de evoluir. Entende? Quando você evolui, quando você busca, o teu negócio cresce junto. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não existe. E eu sempre digo também que o nascimento de um CNPJ não quer dizer a morte de um CPF. Entendeu?
Então assim, a gente ainda tem aquela cultura que precisamos frequentar faculdade, ter uma profissão, aquela coisa toda, enfim. Mas eu te pergunto, qual faculdade? Aonde foi que você viu uma faculdade ensinar desenvolvimento pessoal? Eu nunca vi. Eu sou advogado por profissão. E eu te confesso que a minha ganância hoje é para encontrar lugares, ambientes que eu consiga me evoluir como pessoa. Eu não estou dizendo que você não tem que frequentar faculdade, nada, não, nada disso, muito pelo contrário. Tá? Mas eu acho que a evolução humana, a evolução pessoal, o entendimento dessa máquina maravilhosa que você tem que chama cérebro é fundamental. Entender os teus princípios é fundamentais, mas entender por que você parou no tempo é mais fundamental ainda. Por que você não foi? Por que você reduziu a velocidade quando você tinha que acelerar? Entende? Percebe que as pessoas de sucesso é difícil acompanhar elas? É difícil de você conseguir acompanhar pessoas que têm muito sucesso, que prosperam rapidamente, sabe por quê? A atração deles é muito grande, a velocidade é muito grande de evolução. Eles não estão preocupados com o que perdeu, eles não estão preocupados com o dia de ontem, com o que passou, eles estão preocupados no que eles ganharam, eles estão preocupados no quanto eles cresceram. E isso sim faz total diferença na vida das pessoas. Começou a fazer muita diferença na minha vida o dia que eu acordei para a vida. O dia que eu acordei e falei assim, peraí, eu tenho dentro da minha cabeça um puto de um HD. Tá faltando o quê? Tá faltando acessar esse HD e imprimir tudo que eu desejo, tudo que eu sonho, que tá lá dentro. Então não adianta nada você ter arquivos maravilhosos se você não consegue exteriorizar isso, se você não consegue botar para fora. E por que você não consegue? Tá faltando um programinha que acessa esse teu cérebro aí? Ou tá faltando você vencer aquele self-talk, aquela voz sua mesmo? Eu cansei de escutar a minha voz dizendo assim, não vai, isso não vai dar certo. Era eu mesmo falando comigo que não era para fazer. O dia que eu entendi que eu tinha que vencer a mim mesmo, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a ampliar a minha capacidade de tracionar as coisas. Eu comecei a olhar para frente de um jeito diferente. O meu ângulo de visão aumentou, o meu ângulo de percepção das coisas aumentou. E aí eu senti que eu comecei a andar de novo. Então essa reflexão que eu estou fazendo contigo, faça também, olhe para trás na sua vida. Compare tudo que você fez lá atrás com tudo que você está fazendo hoje. Olha que como lá atrás era tudo mais importante. Não é que hoje não era. Tudo lá atrás era mais veloz, tudo era mais emergente. A gente, enquanto criança, cara, é 500 perguntas por minuto. E hoje eu te pergunto, quantas perguntas você faz? Quanto tempo demorou para eu entender que eram as perguntas que me empurravam para frente? Quem pergunta domina o jogo, está claro. Entendeu? Então é esse caminho, é essa visão que eu quero deixar para você no dia de hoje. É esse entendimento, é essa reflexão de vida. Busque no seu passado, resgate aquela vontade de descobrir o novo. Corra atrás do novo. Ou melhor, corra do lado, que se você falar corra atrás, você já saiu perdendo. Então vá atrás desse novo. Vai atrás daquilo que te move. Vai atrás daquilo que te cativa. E se preocupe com os ganhos. Esqueça as perdas. Volta a ser criança. Volta a buscar aquela vontade de descobrir o novo que você tinha enquanto criança. Volte a ser criança. Volte a brincar. Não é porque você é adulto que você não pode brincar. Você apenas trocou os brinquedos. Então vamos pensar desse jeito. Vamos pensar que a gente tem a mesma capacidade. Vamos soltar os freios. Vamos tracionar. Fica comigo. Forte abraço. Um beijo no teu coração. Sucesso é o que eu te desejo. E tamo junto.